Olá a todos e todas! Hoje vamos responder as questões de português da prova de auxiliar de desenvolvimento educacional para a Prefeitura de Suzano. A banca que aplicou a prova foi a banca Nosso Rumo. Ocorreu no último domingo a aplicação da prova. Se você fez essa prova, quantas você acertou? Se você está praticando para algum concurso que você irá prestar, podemos fazer aquele mesmo esquema. Pausa o vídeo, responde assim que a pergunta aparecer na sua tela. Depois que você tiver já a sua resposta, retome o vídeo para ver a resolução. Aqui a gente começa com um texto chamado Professores de Melancolia. Na prova está como Professores da Melancolia. Entretanto, eu chequei a fonte disponibilizada na prova e o texto original está com o título Professores de Melancolia. É bem possível, segundo já afirmaram, que a tristeza dos homens vai aumentando à medida que se inventem novos instrumentos de conforto. Não porque esses instrumentos determinem por si um acréscimo de melancolia, e sim porque a presença deles revele a presença de novas exigências na alma humana, novas insatisfações, novos cansaços em busca de esquecimento. O homem é um animal triste. Eis uma frase que podemos adicionar sem brilho e sem desdoiro. Há centenas de afirmações semelhantes. Os sábados, por exemplo. Todos nós já vivemos muitos domingos. Sabemos que nada acontecerá e que nenhum milagre nos espera. Mas chega o dia de sábado e somos levados na corrente enganosa. O sábado é um dia essencialmente infiel e mentiroso. Promete absurdos. Deixa na gente uma expectativa, uma apreensão nervosa que demora a encontrar o caminho do sono. A noite de sábado é um túnel. Mas chega o domingo, sem alumbramentos, as mesmas caras, as mesmas decepções, a mesma vontade de tomar um trem ou um navio e essa consciência lúcida de sentir a inutilidade dos gestos. Às vezes, arriscamos mais. Alguma coisa inexprimível e fatigada nos conduz a uma festa. Não vamos, somos levados. Há infalivelmente uma pessoa que não está. A dolência de um blues nos invade subreptícia, deslocando as paredes de nossa alma, umedecendo de romantismo as dobras de nossa alma. Vem uma vontade grande de beber qualquer coisa forte. Daremos um berro? Diremos para a senhorinha que está ao nosso lado: não, senhorinha, não estou dizendo propriamente que o filme de Esther Williams foi ótimo. Quis dizer somente que não vale a pena, ouviu? Que o mundo vai mal, os homens vão bem e eu vou como posso. Não, não. Diremos. Sorriremos com uma precisão matemática que assustaria nossos amigos íntimos. Teremos todas as respostas e perguntas devidamente catalogadas no bolso, sem certo ar de indiferença que assusta a nós mesmos, uns tímidos. Voltamos para casa, os pés cansados, mas os pés importam pouco, o coração cansado, isto já é mais grave. E aos poucos, das massas turvas da nossa melancolia, começa a escorrer uma sombra indigna, que inunda a nossa vida inteira. Mais um domingo que nos traiu. A culpa, entretanto, é do sábado. Mas isto não é nada. Os verdadeiros professores de melancolia são outros. São cidadãos virtuosos do próprio desespero, indivíduos que na praia de Copacabana só veem aqueles bichinhos da areia. Um desses sujeitos, rapaz vadio de 20 anos, esse é o professor de melancolia típico, responsáveis pela guerra dos boeres e pela melancolia súbita que surpreende as gaivotas no voo. Então esse é o texto que foi deixado na prova para responder as próximas questões. A partir da leitura do texto, é possível afirmar que a temática central da crônica corresponde. Então, acabamos de ler aqui uma crônica e a primeira pergunta quer saber qual é o tema central. São sábados e domingos? As festas em que vamos sem vontade? Aos indivíduos que vão à praia de Copacabana? A melancolia e tristeza humanas? Aos novos instrumentos de conforto inventados nos últimos tempos? Essa pergunta, quando eu a li, ela induz muito candidato ao erro.
Se o candidato tiver pressa para responder, ele vai ser induzido ao erro. Aqui nessa última parte do texto, o autor ele coloca como alguns personagens da crônica indivíduos frequentadores da praia de Copacabana. Então a pessoa que vai responder querendo ganhar tempo, ela acaba sendo induzida ao erro e vai responder a C. Entretanto, quando lemos aqui o texto, a gente pode perceber que o foco mesmo do texto é a tristeza do término do final de semana. Ele coloca vários pontos que levam a essa conclusão que a pessoa ela começa a ter melancolia, sentir tristeza, quando ela percebe que o final de semana é curto, que quando chega o domingo significa que o final de semana está terminando. E ele coloca esse fato como uma tristeza ao ser humano. Então, sendo assim, a resposta correta da 1 é a D. O tema central da crônica corresponde à melancolia e tristeza humanas. 2. Na frase abaixo, retirada do texto, as vírgulas apresentam a função de... Então, temos aqui um trecho retirado do texto, que lemos agora há pouco. Não, senhorinha, não estou dizendo propriamente que o filme de Esther Williams foi ótimo. Ele quer saber a função aqui que está separando a senhorinha. A função das vírgulas que separa aqui senhorinha. É isolar posto, isolar o vocativo, isolar o sujeito, isolar o predicado, isolar o elemento explicativo. Isolar o aposto aqui não é a nossa situação. O aposto ele serve para quê? Para explicar, especificar, comentar ou identificar. No nosso caso aqui, ele está isolando o vocativo. Senhorinha aqui é o vocativo. É como se a pessoa ela quer atenção total quando ela for falar alguma coisa. Aqui, por exemplo, o autor, ele quer que a tal senhorinha preste atenção na opinião dele, no ponto de vista dele em relação ao filme. Então, não é um aposto aqui no nosso caso, de exemplo. Aqui é um vocativo. Isolar o sujeito não é. A gente não pode isolar o sujeito, principalmente se ele estiver conjugando o verbo. Isolar o predicado também não. Isolar o elemento explicativo. Esse termo ele pode ser colocado até dentro da ideia de aposto, que não é o nosso caso. Nosso caso aqui, as vírgulas separam o vocativo. Leia o trecho abaixo retirado do texto. Sorriremos com uma precisão matemática que assustaria nossos amigos íntimos. Os verbos em destaque acima estão conjugados respectivamente no, como vimos já também em Poá, na prova de Poá, nosso rumo aqui pede novamente que o candidato identifique a conjugação verbal utilizada. Temos aqui dois verbos, sorriremos e assustaria. Alternativa A, futuro do subjuntivo, futuro do pretérito do indicativo. Futuro do subjuntivo, o verbo sorrir seria sorríamos. Futuro do pretérito do indicativo de assustar é assustaria. Então, esse segundo aqui, ele está correto, mas o primeiro não. Alternativa B, futuro do pretérito do indicativo e futuro do indicativo. Futuro do pretérito do indicativo do verbo sorrir é sorriríamos. E o futuro do indicativo do verbo assustar, assustará. Lembrando que a conjugação verbal aqui do verbo sorrir está na primeira pessoa do plural, nós. E o verbo aqui assustar está na terceira pessoa do singular. Porque quem assustaria? A precisão matemática. Precisão matemática é quem na conjugação verbal? Ela. Tá? Só essa observação que eu acabei esquecendo no início da questão. Voltando aqui, alternativa C, futuro do indicativo e futuro do pretérito do indicativo. Esse é o nosso gabarito.
Futuro do presente do indicativo ou futuro do indicativo na primeira pessoa do plural, sorriremos. Futuro do pretérito do indicativo na terceira pessoa do singular, assustaria. Alternativa D. Futuro do pretérito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo. Já vimos que o futuro do pretérito do indicativo do verbo sorrir é sorriríamos. E o pretérito imperfeito do indicativo do verbo assustar é assustava. Futuro do subjuntivo e pretérito imperfeito do indicativo também não é. Futuro do subjuntivo do verbo sorrir é sorríamos. E pretérito imperfeito do indicativo na terceira pessoa do singular do verbo assustar é assustava. Ok? Assinale a alternativa cujo trecho retirado do texto apresenta o uso correto da crase, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Aqui ele quer saber onde a crase foi colocada corretamente. Alternativa A. É bem possível, segundo já afirmaram, que a tristeza dos homens vai aumentando à medida que se inventem novos instrumentos de conforto. Aqui a crase foi colocada antes de medida, vai aumentando à medida. Aqui está correto. Medida, palavra no feminino, e está no singular. O A acompanha o singular de medida. Vai aumentando à medida. Vai aumentando à medida que se inventem. Então aqui está correto. B. O homem é um animal triste. Eis uma frase que podemos adicionar sem brilho e sem desdoiro. Há centenas de afirmações semelhantes. Há centenas. O A está no singular, centenas está no plural. Então aqui está incorreto. Deixa na gente uma expectativa, uma apreensão nervosa que demora a encontrar o caminho do sono. Aqui na alternativa C, é aquele caso que a gente já viu em algumas provas anteriores. A crase foi colocada antes de um verbo. E antes de um verbo a gente não utiliza a crase. Alternativa D, quis dizer somente que não vale a pena. Ouviu? Que o mundo vai mal, os homens vão bem, eu vou como posso. Aqui a crase foi colocada na locução vale a pena. O que acontece aqui? O verbo valer, ele não necessita de preposição, ele é um verbo direto. Sendo assim, vale a pena, não vai crase. Alguma coisa inexprimível e fatigada nos conduz a uma festa? Aqui a crase foi colocada para a uma festa. Esse uma, ele está empregado como artigo indefinido. E antes de artigos indefinidos, não colocamos crase. Por que não é numeral aqui? Essa uma festa, esse uma aqui, ele tem a intenção de não especificar a festa que o autor está dizendo. Ele não está especificando que é uma festa cultural, festa junina, festa de confraternização, enfim. Ele fala apenas o quê? Uma festa. Então, nesse caso, a crase não pode ser colocada. Gabarito da 4 é a letra A. 5. Tipo de texto cuja estrutura é caracterizada pela marcação temporal cronológica. Além do destaque dado aos agentes das ações, predominam-se as ações, sendo que as descrições de situações e estados lhes são subordinadas. Trata-se do texto. Então, a pergunta 5 colocou aqui características de um tipo de um texto e ele quer que você assinale a alternativa correta. Qual o tipo de texto que tem essas características? Alternativa A, texto descritivo. Texto descritivo, ele faz o quê? Ele faz o leitor formar uma imagem na sua imaginação sobre aquilo que está escrito, ou sobre aquilo que está exposto. Por exemplo, um texto que está assim, é um carro moderno, 4 portas, travas elétricas, com rodas de liga leve, pneus aro 16, é um carro sedã. Você já não começa a imaginar esse carro apenas com as descrições que eu estou passando?
nos vidros, foi colocado isso filme. Conforme eu vou pondo as descrições, você já vai imaginando esse carro. Então, esse é um texto descritivo. Nosso gabarito aqui é o texto narrativo. O texto narrativo ele tem uma cronologia, ele vai evoluindo cronologicamente. Ele tem agentes que executam ações. A descrição dessas situações e estados são subordinados a esses agentes. Então, as características colocadas aqui na pergunta 5 referem-se ao texto narrativo. O texto expositivo, ele serve para apresentar um assunto, acrescentar informações sobre um tema. Um exemplo, aqueles almanaques, enciclopédia Barça, até mesmo dicionário. Um dicionário, ele acrescenta informações sobre um tema, sobre a palavra. O Aurélio mesmo, aquele Aurélio grandão, se é uma palavra, ela tem diversas funções na língua e diversas colocações de acordo com a situação, o Aurélio ele vai explicitar, ele vai exemplificar, ele vai expor. O texto argumentativo, ele sustenta e defende uma opinião, uma tese ou um ponto de vista. Um exemplo que eu posso dar é um TCC. A pessoa na faculdade faz o estudo sobre determinado tema e, por exemplo, no caso de licenciatura, você tem que provar que aquilo é eficaz dentro da sala de aula, que trará bons resultados a uma turma, geralmente uma turma já pré-descrita no trabalho. E o prescritivo, ele sugere ou impõe o consumo de algo ou a prática de alguma atividade. Exemplo de um texto prescritivo, a receita médica. O médico não vai colocar lá na receita o remédio que você tem que tomar, de quanto em quanto tempo. Alguns remédios você tem que tomar com determinados tipos de líquido, ou determinadas situações em jejum ou não jejum. 6. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do hífen, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Como também, na pergunta de Poá, mais uma pergunta aqui da Nosso Rumo sobre o uso do hífen. Aqui ele colocou palavras compostas por super e quer saber qual delas aqui escreve-se corretamente com o hífen. Alternativa A, superácido. O correto é tudo junto, sem hífen. Supermercado é uma palavra que comumente a gente vê no nosso dia a dia, é também escrita sem hífen. Super pesado também não vai hífen. Nosso gabarito aqui é a letra D, super-herói. E superlotação também não vai hífen. O super-herói ele vai hífen porque super mais uma palavra iniciada com H. Então, nesse caso, obrigatoriamente, colocamos o hífen. 7. Para se referir a cardeais, utiliza-se o seguinte pronome de tratamento. É um pronome de tratamento que raramente vemos, que é o pronome de tratamento para cardeais, e a banca aqui cobrou isso do candidato. Nosso gabarito aqui é a alternativa C, Vossa Eminência. Vossa Eminência é utilizado para cardeais. Vossa Santidade é para o Papa. A B, Vossa Senhoria, é para qualquer pessoa no geral, mas de uma forma formal. Vossa Alteza, a gente escuta com bastante frequência. Tratamento para príncipes e duques. Geralmente a gente vê muito esse pronome de tratamento em filmes ou séries. E Vossa Excelência também é um pronome de tratamento que escutamos com muita frequência, que é o tratamento para altas autoridades, por exemplo, presidente da República. Assinale a alternativa que apresenta a figura de linguagem que consiste em exprimir uma ideia contrária do que se pensa com a finalidade de criticar. Atenção aqui ao final do enunciado da pergunta 8. Ele quer saber qual é a figura de linguagem que é exprimida uma ideia contrária do que realmente a pessoa pensa
e a finalidade é criticar. Alternativa A, catacrese. Catacrese é a figura de linguagem que utilizamos para usar palavras para o quê? Para formar um termo inexistente com a intenção de nomear algo. Exemplo, pé da cama, asa da xícara. Quando não encontramos um termo específico e a gente utiliza, emprega uma palavra que de fato não é aquilo, mas serve para dar o nome. Um exemplo, a asa da xícara. A xícara não tem asa, ela não sai voando ou planando. Entretanto, se alguém falar para você, a asa da minha xícara quebrou, você já entende do que se refere. A metáfora, ela tem a função do quê? De dar uma característica com uma palavra em seu sentido conotativo, seu sentido figurado. Um exemplo, fome de leão. A pessoa não tem a fome de um leão, felino selvagem. Quer dizer o quê? Que a pessoa está com muita fome. Antítese é você utilizar na mesma frase palavras que têm ou que dão sentidos opostos. Um exemplo, que frio dos infernos. O inferno, para quem acredita, ele não é sempre exemplificado como um lugar quente, com lava, com fogo. Se ele é descrito dessa forma, e você coloca o frio o quê? Algo frio, gélido. Não são termos opostos? Isso é o uso da antítese. A hipérbole é o exagero. Um exemplo, aquela música do Cazuza, te dou 1000 rosas roubadas. Ninguém vai pegar, vai sair contando até dar 1000 flores e dar para alguém. Isso é uma hipérbole. O caso aqui da 8, ela se refere à ironia. A ironia ela é uma figura de linguagem que a pessoa ela fala uma coisa, mas de fato ela quer transmitir outra. Um exemplo, quando a mãe fica nervosa, quando éramos crianças. Vamos colocar esse exemplo. Quando éramos crianças e a gente aprontava ou quebrava alguma coisa, fazia algo que desagradava a mãe. Nossa mãe não falava, que bonito, que maravilhoso. Na verdade, ela não está achando aquilo bonito, muito pelo contrário. Ela está muito brava. Mas o que ela faz? O que ela fazia? Né? Ela jogava a ironia. Que bonito. Quem é pai, quem é mãe, quem está assistindo o vídeo, deve ter feito já, deve ter falado alguma frase dessa ou semelhante já para o filho, em algum momento de travessura dele. Esse é um caso de ironia. Por mais que a mãe ou o pai esteja falando que bonito, que maravilhoso, que artista, na verdade está criticando pela travessura, pela traquinagem da criança. Ok? Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa um like. Isso contribui muito para o meu trabalho. YouTube entende que o vídeo foi útil. Aí, dessa forma, ele vai passar para mais pessoas que precisam. Obrigada pela atenção e tchau!